Muito obrigada, senhora deputada, senhores deputados, senhor presidente. Então, eu vou tentar começar por responder às últimas questões que foram postas pela senhora deputada do CDS em relação à testagem nas escolas. A testagem massiva não quer dizer que seja para a totalidade da população, é massiva para um grupo que tem critérios e que está elegível para ser testado. E esse grupo foi previamente definido e isso é uma definição que é feita a nível central. Depois quero aqui dizer que, obviamente, a Direção-Geral da Saúde deposita total, e não podia ser de outra forma, confiança na capacidade das administrações regionais de saúde e dos centros de saúde, os agrupamentos dos centros de saúde, de se organizarem e de tratarem da aplicação destas estratégias. Portanto, as administrações regionais de saúde são órgãos de elevado grau de responsabilidade, de sofisticação e de capacidade de aplicar políticas, orientações que sejam definidas. Portanto, aqui reitero, e o senhor deputado Batista Leite, perdoar-me-á, mas há que ter confiança nas estruturas e as ARS são um pilar muito importante e os ACES também. Uma coisa é a definição de estratégias a nível central, outra coisa totalmente diferente é a sua aplicação, portanto, a parte executiva destas estratégias. E em relação a esta questão das vacinas e da competência que foi atribuída à Direção-Geral, é verdade, é a Direção-Geral que tem a competência para adquirir não só vacinas, não só agulhas e seringas, mas também os outros constituintes da reserva estratégica nacional, sejam medicamentos, sejam equipamentos de proteção individual ou sejam outros dispositivos. Mas, obviamente, isto obedece a um plano e há uma task force neste momento e há um órgão governamental e há o Ministério da Saúde que decide qual é o plano de vacinação. Portanto, a Direção-Geral da Saúde executa todo o procedimento para a aquisição das vacinas e correspondentes seringas e agulhas, portanto, que forem decididos nesse planeamento. E, portanto, era para deixar claro a divisão de papéis que são complementares, são todos importantíssimos, têm que estar, obviamente, sequenciais e encadeados para levarmos a bom porto a vacinação. Quero também aqui deixar claro que no âmbito desta reserva estratégica de medicamentos, e se me permitem, eu trabalho em vacinação durante, as últimas quase 3 décadas da minha vida, é óbvio que quando fizemos a previsão de vacinas que o nosso país queria para uma estratégia de vacinação universal, que foi o que ficou definido para todas as pessoas presentes em Portugal, se o quiserem, se não tiverem nenhuma contraindicação, é óbvio, e as contraindicações são raras, também foram contempladas os consumíveis, portanto as seringas e as agulhas necessárias para essa vacinação. Não foi só o produto vacina, o medicamento vacina. Estamos a adquirir e a fortalecer a reserva, obviamente, e neste momento já fornecemos da reserva de agulhas e seringas as ARS que necessitaram de ser, enfim, reforçadas nesses consumíveis. E, portanto, era para deixar aqui claro que nós estamos a cumprir um processo de aquisição quer de âmbito europeu, quer de âmbito nacional, de seringas e de agulhas, e que elas são adequadas à extração de 6 doses de vacina por cada frasco. Estamos a falar da vacina da Pfizer, como é também do vosso conhecimento. Obviamente, por mais perfeita que seja a agulha e a seringa e a técnica, por vezes não é possível e, portanto, haverá sempre aqui, se calhar, algumas circunstâncias em que de um frasco não se consegue extrair o máximo de doses, mas não é por falta de material adequado para essa extração. Já agora queria aqui manifestar à Ordem dos Enfermeiros e às senhoras enfermeiras o meu agradecimento por todo o apoio que nos têm dado nesta questão das seringas e das agulhas e da vacinação e da sua operacionalização, uma vez que são, de facto, os enfermeiros que asseguram há décadas a vacinação no âmbito do Programa Nacional de Vacinação Português. Passaria agora a palavra ao professor Walter Fonseca para continuar a responder às perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Relativamente à questão colocada pela Sra. Deputada do CDS, gostaríamos Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor. Peço desculpa, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Gostaríamos de salientar que as vacinas atualmente aprovadas na Comissão Europeia estão indicadas para idades superiores a 16 e 18 anos, respectivamente a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, e que aquilo que hoje os ensaios clínicos factualmente demonstram é que estas vacinas protegem a infecção sintomática a título individual. Não existem ainda dados que permitam analisar se os vacinados não transmitem a infecção. De qualquer forma, o assunto que coloca é obviamente um assunto que estamos a acompanhar prioritariamente, uma vez que estamos a falar de pessoas de enorme vulnerabilidade e que certamente beneficiam de toda a proteção que pudermos oferecer. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora passaria a palavra ao Dr. André Peralta para responder a outras questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Respondendo ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, é verdade, quando entramos na página do Euromomo aparece a semana 53, mas já existem dados para a semana 1. Portugal está num excesso de mortalidade que tem que ser, obviamente, enquadrado naquilo que é a atividade pandémica e também a questão climática do frio, que terá o seu peso. Respondendo à pergunta do Sr. Deputado Moisés Ferreira, em relação à alta positividade e a escaparem de casos, não há nenhum sistema de vigilância epidemiológica que seja perfeito. Portanto, escapam sempre alguns casos aos sistemas de vigilância, ao que acresce a dificuldade que é da história natural da doença de haver transmissão em casos assintomáticos, apesar de sabermos que não corresponde à maior parte da transmissão. A capacidade de teste será sempre, quanto maior for a capacidade de teste, melhor, e mais armas teremos para combater a pandemia. E ficaria por aqui. Muito obrigado. Eu quero, obviamente, agradecer as questões que nos foram colocadas, que merecerão reflexão, todas elas. Espero que a Direção-Geral tenha sido esclarecedora, que tenha respondido às questões que foram colocadas, porque, como disse no início, nós estamos aqui para servir dentro do nosso mandato e das nossas competências na dupla função de Direção-Geral da Saúde e na função, enfim, uninominal de Autoridade de Saúde. Portanto, quero agradecer à Comissão Parlamentar, aos senhores deputados, ao Sr. Presidente, em meu nome e em nome dos meus colegas, toda a atenção que nos deram.